Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Chegamos mais uma aula. Teve tarefinha. Espero que todos tenham feito. Tenham tido uma semana abençoada. Vamos orar para começar nossa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma semana. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado. Muito obrigado. Fica conosco para que possamos aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje. Esse, vida cristã, oração. Hoje nós vamos falar de oração. Mas vamos primeiro falar o nosso versículo, tá bom? Tá em Neemias 6:9. Se não puder ler agora, lê depois, mas a tia vai estar lendo para vocês, tá bom? Fala assim, ó. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre a reconstrução dos muros, né? Que Neemias teve que viajar com a permissão do rei Artaxerxes, né? Que era uma viagem difícil, após ele ficar sabendo pelo irmão dele a situação, né, de Jerusalém, de Judá, que a cidade, os muros estavam destruídos, e ali ele orou, né? Nós falamos de ânimo, aprendemos sobre como animar as pessoas que estão passando por dificuldade, por momentos ruins, não é isso? Então, vocês lembram o que Neemias usou para levar ânimo às pessoas quando ele chegou lá na cidade, que ele foi para reconstruir os muros? Nós falamos na outra aula sobre ânimo, né? Então, qual foi a palavra de ânimo que ele usou? Ele contou para o povo, né, que estava ali triste porque eles estavam passando fome, estavam passando dificuldade, seus muros estavam destruídos, não é isso? Então ele levou uma palavra de ânimo, ele foi lá, ele falou, olha, Deus é conosco, Deus abençoou, contou como que Deus abençoou a viagem dele, como Deus usou o rei para abençoar ele, para que ele pudesse levar as madeiras, pessoas para ajudá-lo, as cartas que o rei deu para que ele pudesse passar pelas cidades, os governadores permitissem a passagem dele. Vocês lembram disso que nós falamos? Então, o que acontece? Neemias, ele usou a oração, a palavra de Deus, né? Então, assim, a tudo que ele queria, ele orava ao Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre oração. Perto de Jerusalém, tinham pessoas que não adoravam o nosso Deus, não amavam o nosso Deus. Eles não gostavam dos judeus, né? Eles não gostavam de Neemias e eles não queriam que o muro fosse reconstruído. Por quê? Qual a importância desse muro? Vamos dizer assim, na sua casa, na minha casa tem muro, né? Tem casas que tem muro e tem casas que não. Tem portões, né? Muro e portões. Elas não protegem nossa casa de entrar bichinho, de rua, de guarda a nossa casa, né? E assim era lá. O muro era importante. Qual a importância desse muro? O muro, ele guardava a cidade. É que nem também os muros das nossas casas. Os muros, os portões, também guardam nossas casas. Lógico que nós sabemos que quem guarda verdadeiramente o nosso lar é o Senhor Jesus, tá bom? Mas, em termos de construção, os muros. Os muros impedem invasões, impedem que pessoas estranhas entrem na nossa casa, né? Impede que pessoas que a gente não conhece entrem na nossa casa. Assim era lá. Então, era essa grande importância, porque sem os muros podiam saquear a cidade, inimigos podiam entrar. E a construção do muro não foi fácil, porque antigamente não tinha caminhão, não para carregar, e não era feito de tijolos, que nem é hoje. Era feito de pedras pesadas, e tinha que ser um muro muito largo,
porque os guardas, eles ficavam ali em cima do muro para vigiar se vinha ter ataque, os inimigos. E foi uma construção muito difícil, mas o Neemias, ele em constante oração. Só que 3 homens se levantaram contra os muros, né? Eles não queriam que os muros fossem feitos, e eles fizeram de tudo. Entre esses homens que eram maus, que não gostavam, né, estava Gessé, Sanbalaque e Tobias. Eles fizeram de tudo. Eles mandaram chamar, mandaram recado para Neemias. Por quê? Porque eles tramaram uma cilada, eles queriam matar Neemias para impedir que o muro fosse reconstruído. Mas Neemias sempre mandava dizer que estava ocupado, que não podia ir, porque estava numa grande obra. E eles tentaram de tudo. Quando eles não conseguiram, isso Neemias continuou ali, né? E aí, chegou aos ouvidos de Neemias que eles estavam tramando contra a vida de Neemias, que eles estavam tramando, né, sobre as coisas. E vocês pensam que quando isso chegou ao ouvido de Neemias, né, que Neemias foi lá brigar com eles, falar com eles? O que vocês acham que Neemias fez? Orou. Então, Neemias, ele orou ao Senhor, né? Ele convocou o povo para orar, e ali era dividido os trabalhos, uns oravam, uns trabalhavam, eles trabalhavam com suas espadas, uma mão eles colocavam a pedra, outra mão eles seguravam suas espadas, suas armas, porque eles estavam ali sabendo que a qualquer momento esses homens maus poderiam invadir a cidade, fazer uma guerra contra eles, né? Mas ele não parou a construção, ele não parou a obra, ele continuou. Milagrosamente, Deus abençoou que essa construção durou 52 dias. E ele conseguiu finalmente. Só que até isso acontecer, esses homens, eles não desistiram de atrapalhar. Eles mandaram uma carta para Neemias, né, falando coisas, levantando calúnia, tentando desanimar Neemias, né? Mas Neemias continuou firme. Ele orou ao Senhor e ali ele continuou firme, né? Ele entregava tudo que os inimigos, as calúnias, né? Eles inventaram que Neemias ia passar por cima do rei, que Neemias estava querendo ser rei, que estava levantando profetas contra o rei, e que esse que era o motivo de Neemias estar levantando os muros. E a gente sabe que não é. Isso é mentira, isso é calúnia, né? E isso acontece hoje em dia também. Às vezes as pessoas mentem, né? Nos levanta falso testemunho, calúnia. O que é falso testemunho e calúnia? Mentira. Falar que você está fazendo algo, né? Que você não está. Falar que você fez algo que você não fez. Isso desanima, deixa a gente triste, né? Tentar te impedir de fazer algo, né? Então, assim, ele não brigou, ele não foi lá tirar pergunta, discutir, brigar, não. Ele orou ao Senhor. A todo tempo Neemias orou. O que eu quero falar com vocês? É a importância da oração. Por Neemias ter orado, por Neemias não ter brigado, por Neemias não ter discutido, por Neemias não ter desistido, e pelo contrário, ele persistiu, mesmo ele sendo caluniado, mesmo esses homens tentando impedir que ele levantasse os muros, ele levantou, ele concluiu a obra do Senhor, a qual ele se propôs a fazer lá na frente, lá atrás, né? Quando ele viajou para poder levantar os muros, e ele fez, ele ficou firme, mesmo tudo acontecendo, esses homens maus, para poder impedir ele, mas ele fez. E quando a afronta vinha, quando a mentira vinha, quando a calúnia vinha, quando a maldade vinha, ele orava ao Senhor, ele apresentava o Senhor. E aí o que eu quero trazer para nossas vidas? Que nós aprendemos com Neemias a orar, a sermos fiel, né? Continuar firme, mesmo que as coisas ruins venham. A gente passa momento ruim, às vezes acontece, né? Coisas que chateiam a gente,
Será que você está passando por algum momento, alguma coisa que está te chateando, que está te entristecendo? Ou você conhece alguém na sua casa, na sua família, que esteja triste, que esteja passando por um momento difícil? Nós aprendemos a orar. O poder da oração. Nós aprendemos que orar para agradecer, orar para pedir, orar para nos guardar, orar para confiar, orar para nos fortalecer, orar para nos manter firme, porque orar muda a história. Muda o nosso coração, muda o quadro da situação. Né? O que é o quadro da situação? A situação, aquilo que está acontecendo. Né? Então, assim, oração. A oração é muito importante. A gente não tem como viver sem orar, porque para tudo é a oração. A oração ela é a chave de tudo, porque através da oração a gente fala com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso tudo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu alimento, pela minha família. E ao mesmo tempo, Senhor, estou triste, meu coração está apertado. Olha, Senhor, estou passando por isso e isso. Ah, tem alguém que está doente, está passando por dificuldade. Vamos orar para Deus abençoar. Senhor, abençoa esse povo, abençoa essa situação. Foi assim com Neemias, porque ele intercedeu pelo povo, né? Então, que você possa orar sempre ao Senhor, que você saiba que a oração, ela é o nossa intimidade com o Senhor, né? A gente fala diretamente com Ele, tá bom? Tem tarefa, né? Chegou o fim de mais uma aula nossa. Vai vir coisas boas, coisas legais por aí. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Sua família, sua casa. Se você passar por algum momento triste, peça ajuda a mamãe, o papai, a vovó. Alguém que esteja perto, ore, fale com o Senhor. Desculpa, apresenta para o Senhor, né? A sua oração, tá bom? E que você aprenda, né? Que, assim como Neemias, né? Ó, a tia vai ler aqui, ó. A gente sabe que a oração, ela muda a história, tá bom? Que ela nos socorre e que ela também transmite a nossa gratidão a Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa aula, muito obrigado por mais uma vez nos ensinar, Senhor, como devemos agir. Pai, guarda nossas famílias, guarda, Senhor, cada criança, Pai, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, beijo pra vocês e tenham uma semana abençoada. E não esquece, a oração, tá bom? Beijo.